Meus amados irmãos, graça e paz. Amém. Que alegria é estarmos reunidos mais uma vez em nome do Senhor, para que juntos possamos exaltar o nome do nosso Deus e ouvir a sua bendita palavra. Nós temos aqui na igreja pregações em muitos trechos das Escrituras, em muitas partes das Escrituras. Eu particularmente já preguei em livros inteiros do Novo Testamento, aqui cartas do apóstolo Paulo, do primeiro ao último versículo. Pretendo retornar a esse estilo de pregação um dia. Também na escola dominical já fizemos isso. Nos aprofundamos em temas, muitos temas aqui, nossa escola bíblica dominical, por exemplo. Há muitos assuntos profundos e nós procuramos entender o que a Bíblia diz sobre eles. Só que volta e meia nós precisamos retornar aos fundamentos, retornar àquele ponto de partida de onde a fé cristã realmente se desenvolve, que é a fé em Cristo, o ponto de salvação. Para que uma pessoa seja salva, para que uma pessoa tema a Deus, obedeça ao Senhor, para que ela faça a vontade de Deus, ela precisa primeiro crer em Jesus Cristo. A fé em Jesus é a porta, é o ponto de partida, é dali que tudo começa. A obediência, a comunhão, a santidade, o discipulado, tudo começa a partir da fé em Jesus. Ou seja, ainda que uma pessoa tenha todo o aparato da religiosidade, se ela não tiver a fé em Jesus, se ela não creu antes em Jesus como Senhor e Salvador, ela não pode ser salva. Ela está performando, mas não está desenvolvendo a santificação. E uma performance é algo que é incrível aos olhos dos homens, mas que é reprovado aos olhos de Deus. Portanto, que nós pensemos bem nessa verdade, a verdade da fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que para que alguém seja salvo, é preciso crer. Ainda que se acrescentaram muitas coisas à fé, é preciso fazer isso e aquilo para ser salvo. A Bíblia diz que não, que é preciso apenas crer em Jesus como Senhor e Salvador. E há uma pergunta na Bíblia que me chama muita atenção. Já preguei esse texto várias vezes, mas é um texto que toda vez que eu prego, que eu exponho diante dos irmãos, eu sinto que eu estou fazendo o dever de casa, de mostrar a simplicidade do começo da fé cristã. Alguém perguntou aos apóstolos Paulo e Silas, perguntou ao apóstolo Paulo e também ao missionário Silas, como fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta é muito profunda e até hoje ela está na mente das pessoas. O que eu devo fazer? O que eu posso fazer para ser salvo? O que uma pessoa faz para ser salvo? Muito obrigado. O que é que uma pessoa deve exercer para que de fato alcance salvação? A resposta a Bíblia dá. A pergunta está na Bíblia e a resposta também. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, para que nós leiamos esse texto na íntegra. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, por favor. E vamos ler a pergunta e também ler e ouvir a resposta. Atos 16, por favor, versículos 27 em diante. Atos 16, 27. Atos 16, versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua família. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém. Aqui está, meus amados irmãos, o texto de onde eu tirei a pergunta e a resposta. O que acontece aqui? Nós estamos em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele está pregando a palavra de Deus em muitos lugares. O evangelho já saiu de Jerusalém, Judeia, Samaria e agora está alcançando os confins do Império Romano. E o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e outros, são instrumentos do Senhor para que essa mensagem seja levada adiante.
O apóstolo Paulo então chega até a cidade de Filipos. Mas como ele chegou ali? O texto bíblico nos diz que eles estavam em outro lugar, e Paulo então teve uma visão. Na visão que Paulo teve, um homem se colocava de pé e dizia: atravesse a Macedônia e nos ajude. Paulo entendeu que era um chamado do Senhor para pregar a palavra do Senhor ali. Onde eu encontrei essa informação? Aí em Atos 16, versículo 10. Leia comigo. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então tudo começou aqui, através de uma visão que o próprio Deus deu a Paulo. E Paulo então, compreendendo juntamente com a equipe missionária que eles deveriam ir e pregar, eles obedeceram, porque Jesus disse que os servos dele deveriam ir por todo o mundo pregando o Evangelho. Quem cresce, fosse batizado, seria salvo; quem não cresce, seria condenado. Ele disse que nós deveríamos ir por todo o mundo pregando o Evangelho, fazendo discípulos, ensinando-os todas as coisas que o próprio Jesus nos ensinou. Portanto, aqui nós temos uma obediência à comissão de Jesus. O apóstolo Paulo e a sua comitiva entendem que devem anunciar o Evangelho lá em Filipos, na Macedônia. O versículo 11 nos diz que eles atravessaram de Troa e foram diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Versículo 12 nos diz que dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia romana. Então percebam que eles agora estão na Macedônia. Lembra do que foi que o homem pediu? Passe a Macedônia e ajude-nos. Está aí no final do versículo 9. Agora eles já estão na Macedônia. Versículo 12, estão em Filipos, uma cidade importante da Macedônia. Aqui em Filipos, 3 grandes conversões acontecem. A primeira conversão é de uma mulher chamada Lídia, que está aí nos versículos 11 a 15. Aqui está a conversão de Lídia. Vamos ler? Versículo 13. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, é um sinal de que ela creu, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu, nos convenceu a isso. A segunda conversão está nos versículos 16 a 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Então Lídia se converteu à beira do rio. Havia ali um lugar de oração, mulheres judias estavam orando ali. Não havia ainda um quórum, um número de pessoas para uma sinagoga. Era preciso 10 homens judeus numa cidade para a abertura de uma sinagoga. Como não havia sinagoga, as pessoas oravam então à beira do rio, lugar tranquilo, contato com a natureza, e ali eles podiam ficar à vontade. Algumas mulheres estavam ali buscando a Deus em oração. A expressão temente a Deus, aqui em Atos, não quer dizer uma pessoa convertida. Temente a Deus era alguém que era simpático ao Deus de Israel. Era uma pessoa que não era de Israel, mas que entendia que o Deus de Israel é o verdadeiro, e essa pessoa se simpatizava com ele. Ela queria conhecê-lo melhor, obedecer aos escritos da lei judaica, os ritos judaicos. Isso é a expressão temente a Deus. Lídia era assim, era uma mulher rica, influente, era uma empresária, digamos assim, e ela estava ali ouvindo o apóstolo Paulo, e o texto bíblico nos diz que o Senhor abriu o coração dela para que ela entendesse o que Paulo dizia. Percebam que é Deus quem abre o coração do pecador para que ele entenda a pregação do Evangelho. Quando Lídia entendeu a pregação do apóstolo Paulo, o texto bíblico já nos diz que ela foi batizada. O texto é muito rápido e diz que ela estava ouvindo, Deus abriu o coração, ela de repente já é encontrada sendo batizada, o que significa que ela creu. E a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo.
salvo. Portanto, Lídia está salva aqui. A segunda conversão acontece quando Paulo está a caminho desse lugar de oração. Uma jovem que era possuída por um espírito de adivinhação seguia todos os dias o apóstolo Paulo e Silas e dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Irmãos, isso é verdade. Paulo e Silas eram mesmo servos do Deus Altíssimo, mas por alguma razão Paulo entendeu que essa mulher ficar atrás deles dizendo isso não era bom para a pregação do Evangelho. Enquanto muitos crentes diriam glória a Deus ou amém, a irmã está certa, o apóstolo Paulo percebeu que era influência maligna. E o texto bíblico nos diz que Paulo disse a ela, em nome de Jesus Cristo, a ela que eu digo, né, o Espírito nela, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E no mesmo instante, na autoridade de Jesus e não de Paulo, o Espírito saiu daquela jovem. A segunda conversão. E a terceira conversão é resultado das consequências da segunda conversão, porque o versículo 19 nos diz: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Perceba que eles não gostaram. E por que eles não gostaram? O versículo 19 explica: quando viram que havia se desfeito a esperança do lucro. Não é de hoje que se usa a religião para ganhar dinheiro. Eles usavam aquela jovem para que ela ganhasse dinheiro, mas o dinheiro era para eles e não para ela. Aquela jovem era escravizada, tanto do ponto de vista espiritual quanto socioeconômico. Aquela jovem era uma escrava em todos os sentidos que você imaginar. Ela não tinha vida própria, porque era uma moça escrava de um espírito, e ela também não tinha vida social própria, porque ela trabalhava para esses homens. Eles a escravizavam, e todo o dinheiro que entrava das sessões espirituais ia para os bolsos deles. Quando eles perceberam que Paulo havia expulso o demônio dessa jovem, eles ficaram com muita raiva do apóstolo Paulo, porque Paulo desfez a esperança do lucro, e é só tocar no dinheiro do homem que ele fica furioso. Por isso que o texto diz que eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. A praça aqui não é como essa pracinha que está aí na nossa frente, a pracinha em frente à igreja. Praça era um local público onde havia os debates filosóficos e políticos, e também onde as decisões eram tomadas, causas eram julgadas, decisões eram emitidas. Era um local importante da cidade. Então eles levam Paulo e Silas até ali para que as autoridades os julguem. E o versículo 20 nos diz então que eles levaram Paulo e Silas aos magistrados e disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Perceba que eles já chegam dizendo que eles são judeus. Eles conseguem detectar que Paulo e Silas têm características judaicas, e eles dizem que eles, sendo judeus, estão querendo impor cultura judaica lá, e os romanos não podem aceitar aquilo. Nós temos que entender que, apesar de Filipos não ser Roma, os cidadãos ali são romanos, porque o versículo 12 nos diz que Filipos era primeira do distrito e colônia romana. Era como se fosse uma Roma fora de Roma, uma Roma menor, uma cidade que tinha influência e cultura romanas. Então esses cidadãos romanos ficam com raiva e dizem que não querem que Paulo e Silas continuem ali. O versículo 22 nos diz que a multidão então se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de eles terem dado muitos açoites e os lançados na prisão, ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. O carcereiro, recebendo essa ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Então, ao invés da cidade agradecer o que Paulo e Silas fizeram, a cidade se levantou contra eles. Nem sempre entenderão o que nós estamos fazendo de bem para as próprias pessoas. Levaram então Paulo e Silas para a prisão. Chegando lá, a Bíblia diz que colocaram os pés deles no tronco. Eles foram tratados como indivíduos de alta periculosidade, como se fossem indivíduos marginais, líderes de facção, digamos assim, homens muito violentos e perigosos. Colocaram os pés deles no tronco. O versículo 25 é muito interessante, porque ele diz que por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais prisioneiros de prisão escutavam. Olha que maravilhoso o versículo 25. Paulo e Silas não estão reclamando. Há muitos de nós, quando caímos numa situação complexa, uma situação desafiadora, a primeira coisa que queremos fazer é reclamar, é murmurar, é tratar os outros também com dureza, aspereza, descontar dos outros a raiva que estamos vivendo, porque estamos passando um momento ruim. Paulo e Silas não eram assim.
Paulo e Silas, ao invés de ficarem com raiva, cantavam a Deus e oravam. Meia-noite, Paulo e Silas fizeram um culto prisional, um culto carcerário. Não tem um culto doméstico? Pois é, eles agora fizeram um culto carcerário. Eles estão dentro da prisão fazendo um culto ao Senhor, e os demais companheiros de prisão estão escutando. O versículo seguinte, então, nos diz que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O versículo seguinte nos diz que o carcereiro despertou do sono. Carcereiro não pode dormir, mas esse estava dormindo, e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Naquele tempo, se um preso fugisse, a vida do carcereiro tinha que ser tirada, porque ele deixou uma vida fugir, era vida por vida. Então, já que um preso fugiu, o carcereiro deveria responder por aquele que fugiu. O carcereiro estava dormindo, ele não podia fazer isso, pegou no sono, sei lá, exagerou, acordou cedo, dormiu tarde no dia anterior, estava dormindo. Quando ele espantou com o terremoto, que ele percebeu que as celas estavam abertas, ele foi tomado de pavor. Se um preso fugindo já era ruim para ele, ele imaginou, todos os presos fugiram. Ele então, adiantando sua pena de morte, tirou sua própria espada e já ia se matar. Mas quando ele pegou a espada para se matar, Paulo e Silas gritaram, versículo 28, Paulo gritou: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Deus mandou um terremoto, mas não deixou os presos fugirem, porque Deus queria converter o carcereiro. Deus não queria que o carcereiro morresse, Deus queria converter o carcereiro. Se Deus mandasse o terremoto e os presos fugissem, o carcereiro morreria. Mas Deus, com uma mão tremeu a terra e com a outra mão Deus segurou os presos lá dentro, nenhum fugiu. Agora imagine se isso não é um milagre. Quem é a pessoa que, estando num sistema carcerário, vendo as portas abertas, não foge? Qual o detento que, estando ali há anos, vendo que tudo está aberto, inclusive o portão principal, não foge? Dificilmente um preso ficaria ali, porque a prisão, por mais luxuosa que seja, ainda assim é uma prisão. Por mais confortável que seja, ainda assim é uma prisão. Todos poderiam fugir, mas Deus não deixou, porque o propósito era maior. E o versículo seguinte nos diz por quê. Versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e tremendo, está vendo? Ele está tremendo com a situação. Ele se prostra diante de Paulo e Silas, conversa com eles, depois os traz para fora e faz a seguinte pergunta: senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Ele compreendeu que naquele momento algo estranho estava acontecendo. Ele não sabia explicar o que era, mas o carcereiro compreendeu que a prisão foi balançada, os presos não fugiram. Ele acordou e estavam todos lá. Ele se lembrou logo de quem? De Paulo e Silas. Por quê? Porque ele ouviu Paulo e Silas cantando e orando. Então ele vai até Paulo e Silas e diz: senhores, eu percebi que vocês são diferentes. O que eu devo fazer então para que eu seja salvo? Aquele jovem, aquele carcereiro, ele percebeu, meus amados irmãos, que algo grandioso tinha acontecido. Ele não sabia dar detalhes, mas ele foi nas pessoas certas e fez a pergunta certa. Uma das perguntas, se não a pergunta mais profunda do Novo Testamento: senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Ele já quer salvação, ele já foi logo procurar o assunto mais importante da vida dele. E aqui vem a terceira conversão: a primeira de Lídia, a segunda jovem possuída por espírito maligno, e a terceira de um carcereiro. Versículo 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e todos aqueles que pertencem à sua família. A pergunta é: o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta é: creia no Senhor Jesus Cristo. Lembra que eu falei no começo da pregação? Nós temos que voltar aos rudimentos, voltar às bases. Nós estamos ouvindo aqui na igreja com frequência sobre muitos outros assuntos, mas volta e meia precisamos voltar para o assunto pilar, aquele que sem ele não tem nenhum dos outros: a conversão, a salvação. Se uma pessoa não for salva, nada nesse mundo lhe adianta. Ela pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, ela pode ser a mais obediente à sua religião, ela pode ser a pessoa mais reta diante da sociedade, ela pode ser a pessoa mais perfeita, com o maior status social. Se uma pessoa não tem salvação, ela não tem nada. Se uma pessoa não tem salvação, ela é uma fracassada, apesar de todo o sucesso que ela tem aqui. Todo o sucesso humano é um fracasso
sem a salvação. Por isso que ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E eles respondem: creia no Senhor Jesus. Essa pregação continua sendo a pregação da igreja 2000 anos depois de Paulo e Silas. A igreja de Cristo não tem outra mensagem a anunciar, a não ser dizer aos pecadores: creiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Se pregarmos outra coisa, estaremos mentindo, estaremos ofendendo a Deus e levando os homens e as mulheres à perdição. Não há outra pregação, não há outra mensagem, não há outro conteúdo a dizer aos homens e às mulheres senão: creia no Senhor Jesus Cristo. Um apelo que eu faço a você que não crê ainda: creia. E o apelo que eu faço a nós que já cremos: continuemos crendo. Disso depende a minha e a sua vida, disso depende a minha e a sua eternidade, disso depende a minha e a sua comunhão com Deus, disso depende nossa alma. Se você e eu morrermos sem crer em Cristo, nós estamos eternamente perdidos. Sem a fé em Jesus, eu e você viveremos neste mundo de forma vulgar, de forma sem conteúdo, de uma forma totalmente vã, sem salvação, e na eternidade nós passaremos todo o período da eternidade, toda a eternidade na sua extensão, sem salvação, longe de Deus, sem possibilidade de salvação. Não há como alguém ser salvo se não crer em Jesus como Senhor e Salvador. Não há como uma criança se salvar se ela não crer em Jesus como Senhor e Salvador. Não há como um idoso se salvar se não crer em Jesus como Senhor e Salvador. Não há como ninguém na face da terra se salvar se não crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que a pergunta é: o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta vem logo de imediato. Paulo e Silas não titubeiam, Paulo e Silas não ficam pensando no que vão dizer, Paulo e Silas não ficam procurando uma resposta bem elaborada. Eles dizem: creia no Senhor Jesus. Fé em Jesus, primeiro aspecto da fé. A Bíblia diz que somos salvos pela graça por meio da fé. Por quê? É por meio da fé que o pecador se conecta a Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário há 2000 anos. Como que nós pecadores hoje, 2000 anos depois, podemos nos beneficiar da morte de Jesus há 2000 anos antes de nós? Pela fé eu e você nos aproximamos de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que então somos salvos. A fé, como disse o antigo teólogo, é uma mão estendida, esperando a misericórdia de Deus, esperando Deus colocar algo em nossas mãos. Não há nada nas minhas e nas tuas mãos. Nossas mãos não têm nada, não podemos nos salvar, não podemos ser bons o suficiente, não podemos fazer coisas boas o suficiente, não podemos obedecer o suficiente para sermos salvos. Nossas mãos não têm nada. E o que é a fé? A fé é o estender a mão e esperar que Deus coloque salvação aqui, para que você e eu possamos nos agarrar a ela, para que você e eu possamos tê-la como nossa posse, como nossa herança, como nossa riqueza. A fé é uma mão estendida à espera da misericórdia de Deus. Por isso eles dizem: creia. Na sequência eles dizem: em quem? No Senhor Jesus. A Bíblia nunca é dúbia com relação a esse assunto. A Bíblia nunca nos mostra um caminho de salvação que é Jesus e mais alguém, ou então Jesus com o complemento e a ajuda de alguém. A Bíblia fala que a salvação é unicamente por meio de Jesus. A salvação é exclusiva por meio de Jesus. Ou seja, a Bíblia nos aponta apenas um Salvador. Nós não temos intercessores, nós não temos mediadores, nós não temos salvadores. Nós temos um Salvador, nós temos um Senhor, nós temos um mediador, e o nome dele é Jesus. Ele é o único mediador entre nós e o Pai. Ele é aquele que afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi ele quem disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,32. Foi ele quem disse: eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Foi ele quem disse que é o Filho de Deus. Ele afirmou categoricamente que era o Filho de Deus. É dele que a Bíblia diz que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quem é Jesus? É o único Salvador, é o Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, que pode nos salvar poderosamente. Hebreus 7, versículo 25 nos diz que Jesus pode salvar totalmente os que se chegam a Deus por meio dele, porque ele vive para sempre para interceder por nós. A Bíblia diz claramente em 1 Timóteo 2, versículo 5, que Jesus é o único mediador entre nós e o Pai. Portanto, ninguém pode nos salvar.
ninguém pode te salvar. Não procure salvação em nenhum outro. Não procuremos salvação em instituições, em seres humanos, em lideranças religiosas, em pessoas importantes. Procuremos salvação unicamente em Jesus. Só Ele tem para nos dar. Desistamos de que somos bons para sermos salvos. Desistamos daquela ideia já tão ultrapassada e comprovadamente falsa de que uma pessoa é boa a ponto de Deus salvá-la, de que uma pessoa é boa a ponto de merecer salvação. Ninguém merece salvação. Ninguém é bom para ter salvação. Ninguém consegue. Se um ser humano conseguisse obedecer a Deus totalmente, ele não conseguiria ser salvo ainda, se ele obedecesse totalmente. E eu lhes digo por quê. Obediente não salva. O que comprou a salvação do ser humano não foi a obediência, foi sacrifício. Ainda que alguém obedecesse a Deus perfeitamente, não conseguiria ser salvo, porque salvação não é por obediência, salvação é por sangue derramado, o sangue de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, os sacrifícios não obedeciam a Deus, eles morriam diante de Deus, o sangue deles era derramado diante de Deus. Os sacerdotes não ficavam olhando se o bodezinho, o cabritinho, o cordeirinho era obediente a Deus, eles matavam o cordeirinho e o sangue deles simbolicamente salvava o povo. Salvação nunca foi por obediência, sempre foi por sangue derramado diante de Deus, e não por qualquer sangue, mas o sangue de Jesus, um sangue puro e perfeito, o sangue de uma vítima sem pecados, que morre por homens e mulheres cheios de pecados. Por isso que o Novo Testamento, de modo claro, aponta para mim e para você Jesus como Senhor e Salvador. E é por isso que Paulo e Silas dizem: creia no Senhor Jesus Cristo. Há muitos crentes que dizem: pastor, eu não evangelizo porque eu não sei. Agora você sabe, agora você vai evangelizar. Vai, porque chegando nas casas, você abrirá a sua Bíblia em Atos 16:31 e dirá para as pessoas: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você já evangelizou. Mas pastor, eu queria detalhar. Não tem que detalhar nada. Eu queria, pastor, assim, sei lá, falar bem, assim, para a pessoa ficar admirada. Não precisa. Você só precisa dizer às pessoas o seguinte: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Se você e eu não conseguimos dizer isso, é porque não experimentamos isso. Quem não consegue dizer creia em Jesus e seja salvo, é porque não creu e não foi salvo. Mas quem já foi, sabe dizer. Não há dificuldade nenhuma. Não há aqui mistérios a serem revelados. Não há aqui, irmãos, uma doutrina profunda que deve ser analisada, estudada, vista direitinho para você saber o que é. Aqui está claro. Se você pedir a uma criança para ler o versículo 31, a criança lerá assim, creia no Senhor Jesus e você será salvo. A criança lerá o que está aqui, e o que está aqui pode salvar milhões e milhões e milhares de vidas. O que está aqui salvou milhões e milhões de vidas. O que está aqui em Atos 16:31 salvou você que está aqui. O que está aqui em Atos 16:31 é o que uma igreja deve fazer, é o anúncio de uma igreja, é a mensagem de uma igreja. O que está aqui em Atos 16:31 é João 3:16 e a Bíblia toda. A Bíblia toda aponta numa direção, e a direção é Jesus. Creia no Senhor Jesus. Se você não crê ainda, creia nele como seu Senhor e Salvador. Se você ainda não depositou sua fé nele ainda, deposite agora sua fé nele. Pastor, eu creio em Jesus e mais em alguém. Você deve esquecer esse outro alguém. Você deve deletar esse outro alguém. Você deve colocar longe, levar para longe esse outro alguém. Deixe somente Jesus. Mas eu aprendi que é Jesus e mais alguém. Não, você aprendeu errado. A Bíblia diz que é somente Jesus. Paulo e Silas não dizem aqui: creia em Jesus e em nós. Creia em Jesus e na mãe dele. Creia em Jesus e no pai dele. Creia em Jesus e nos avós dele. Creia em Jesus e naqueles que o seguirão. Paulo e Silas dizem assim, creia no Senhor Jesus. Amém. Só. Creia no Senhor Jesus, nada além, nada a quem. Creia no Senhor Jesus. Ele é suficiente para salvá-lo, Ele é poderoso para salvá-lo, Ele é potente para salvá-lo, Ele tem todo o sacrifício e a missão para salvá-lo. E não só você que está aqui hoje, mas depois que você se converter, também aos de sua família, porque o 31 nos diz: você e toda a sua família. E o versículo 32 então nos diz que Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da família dele. A
família do carcereiro estava ali perto do local da prisão. Provavelmente a família dele estava numa casa em que a família dos soldados ficava. A família dele está ali próxima, e a Bíblia diz que quando Paulo e Silas evangelizam o carcereiro e ele se converte, logo nós somos informados que a família dele também. Então logo o carcereiro quer que Paulo e Silas preguem para a família dele. Paulo e Silas vão até lá, e a Bíblia diz que eles pregam a palavra de Deus a todos que faziam parte da casa do carcereiro. E o versículo 33 nos diz que naquela mesma hora da noite, cuidando deles, o carcereiro lavou as feridas dos açoites de Paulo e Silas. Logo a seguir, o carcereiro e todos os membros da casa dele foram batizados. Olha que incrível. Lídia ouviu o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que Deus abriu o coração dela e ela foi batizada. Depois de ser batizada, o texto bíblico diz, agora o texto nos diz de novo que alguém foi batizado. Ele, diz a Bíblia, e todos os membros da casa dele. O apóstolo Paulo pregou para o carcereiro, ele creu e se converteu, foi salvo. Agora Paulo e Silas pregam para a família do carcereiro, a família dele também recebe o evangelho, também é salva e é então batizada. O texto bíblico nos diz que ele e a família dele foram batizados, porque o batismo não é um mergulho qualquer. O batismo não é algo assim, então deixa para lá. O importante é que a pessoa esteja salva. A Bíblia não trata assim. Nós protestantes, e principalmente os de linha mais batista, muitas vezes tem esse erro de dizer, não, o que importa é que a pessoa já se converteu, batismo é depois, a gente vê esse assunto aí depois. Biblicamente não é assim. A Bíblia não trata o batismo assim, não, deixa para lá, outra hora, quem sabe quando der certo. A Bíblia nos mostra o batismo sempre na sequência da fé. Alguém creu, a Bíblia diz que logo vem o batismo. Não precisa, é claro, hoje ser assim tão rápido como era na igreja primitiva, só que nós temos uma sequência aqui: crer e ser batizado. Que sequência é essa? Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Percebe que o batismo é o próximo passo depois da fé. Alguém creu em Jesus, qual é a evidência disso? Qual é a prova disso? Ela é batizada. O batismo vem logo após a fé. O batismo não é algo que você procura só se der certo, bora levando a vida. O batismo é muito importante. Ele é tão importante que Jesus o vinculou à fé e diz: quem crer e for batizado. A expressão que Jesus usa aqui liga as duas coisas. Crer e batismo andam juntos. O batismo é a confirmação da fé. Por isso que aqui eles são batizados, porque eles creram, eles ouviram a palavra, creram em Jesus e então foram batizados. E o versículo 34 termina dizendo que ele os levou para a própria casa dele. Agora sim, eles vão para a casa do carcereiro, dá comida a eles. Paulo e Silas estão com fome, apanharam muito, né? Os irmãos sabem como foi o texto aí. E o versículo 34 termina dizendo: e com todos os seus, com toda a família, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. O que começou com uma tragédia, terminou, meus amados irmãos, como uma festa de uma família alegre por ter se convertido. O carcereiro ia se matar, mas por que ele não se matou? Porque Deus não deixou. Deus queria convertê-lo. Por que você está aqui essa noite nessa igreja, nesse culto? Por que você e eu estamos ouvindo essa palavra? Deus quer algo comigo, com você. Deus quer falar ao nosso coração. Por que você e eu ainda não morremos? Por que tantos se foram e você e eu não? Por que muitos da nossa idade, ou mais novos ou mais velhos, já morreram, mas nós estamos aqui vivos, ouvindo essa palavra? Porque Deus quer falar algo conosco. Com aqueles que morreram, Deus já tinha o que falar, Deus falou que deveria falar. Mas com você que está vivo, Deus tem algo a falar. Por isso que Deus não deixou o carcereiro se matar. Quem segurou a mão do carcereiro não foi Paulo e Silas. Quem segurou a mão do carcereiro foi a mão de Deus. Deus não deixou ele se matar. Paulo e Silas foram instrumentos. Não se mate não. E um homem que ia se matar agora é um crente salvo por Cristo Jesus. E não só ele, mas a família dele toda. Eles agora estão em volta da mesa, um grande banquete. A Bíblia diz que eles estão alegres, manifestando grande alegria, porque eles creram em Deus. Não há maior alegria para um ser humano, não há maior alegria para uma família do que a conversão, a salvação. Não há nada melhor para uma família do que a salvação. Melhor do que uma grande casa, melhor do que uma grande empresa, melhor do que um carro novo, melhor do que um carro maior para levar a família toda, melhor do
porque todos os filhos bem com saúde, é todos os filhos salvos, marido e mulher e filhos salvos, pai, mãe, avô e avó, tios, tias, primos, sobrinhos e sobrinhas. A Bíblia nos diz, amados irmãos, que aquela família foi salva porque houve uma pregação da palavra. Preguemos a palavra de Deus para os nossos parentes, preguemos a palavra de Deus para os nossos. Bastamos ter muita coragem. Leve um irmão para pregar para os seus, leve alguém na sua casa para pregar para os seus. Mas o importante é que eles ouçam a palavra, porque você e eu já cremos, já fomos batizados. Agora nós precisamos fazer isso pela nossa família. Agora precisamos que os nossos também creiam e também sejam salvos. Meus amados irmãos, termina a pregação de hoje então dizendo que somente Jesus Cristo é o Salvador. O batismo é importante para a salvação. A salvação vem por meio da fé. A fé é expandida por meio da pregação do Evangelho. Temos que pregar o Evangelho. E por último, não há maior alegria do que a alegria de alguém que crê em Cristo como Senhor e Salvador e recebe a salvação de Deus em seu coração. Amém.